Encontro com lobisomem. Lá em Campo Alegre, nas Alagoas, há um tempo passado, uma moça teve um encontro macabro com um lobisomem. Aquele era o primeiro domingo da quaresma e, para isso, Padre Francisco tinha preparado uma missa para relembrar os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo no tempo quando andou na terra. Toda a gente do povoado se preparava para ir. Todo mundo, menos Marialva. Isso porque ela estava de encontro marcado com Danilo. Tudo porque o pai dela não gostava do rapaz. Ele não consegue nem me olhar nos olhos. Tira logo a vista. Aquilo tem jeito de gente falsa, dizia seu Antenor, pai de Marialva. Aquele ali não ajuda nem na roça, o pai vai ser um cabra macho como? Vivia dizendo seu Antenor sempre que a mulher vinha tomar partido a favor do namoro da filha. Por isso, não consentia naquele namoro. Mas naquela manhã, quando os tios e as primas vieram para o almoço, uma das primas tinha algo para entregar a Marialva. Era uma carta do seu amado. Sua prima Luzia lhe entregou sem que ninguém visse. Na carta, Danilo marcava com ela um encontro às 6h30 no pé de caju que ficava em frente à Estrada Velha. Na carta, ele dizia que estaria lá, fosse ela ou não, mas que desejava pelo menos ver ela. Marialva, na hora, ficou na dúvida se ia ou não ia. Nunca que tinha ficado a sós com Danilo. Quando tentaram namorar, foi sob as vistas do pai. Mas no coração, a moça tinha uma ideia que se transformava em tentação. Seus pais iriam à missa logo mais. E se caso ela não fosse, estava livre para se encontrar com Danilo. E finalmente beijaria ele. Já tinha ouvido todas as suas primas dizerem que já tinham beijado, além de outras coisas. E aquela noite, bem que podia ser a grande chance dela de saber como é beijar. Por isso, começou a botar seu plano em prática. Começou a inventar que estava com as dores na barriga. O plano pareceu dar certo. O pai estava achando que a filha estava naqueles dias. E seu Antenor falou que não iriam para a missa devido a isso. Não, pai, pode ir o senhor, mas a mãe. Eu vou ficar bem, disse Marialva, fingindo uma pouca melhora das dores. Não, Marialva, é melhor a gente ficar com você, disse Dona Sara. Mãe, a senhora queria tanto ir para essa missa. Pode ir, que eu vou me deitar um pouco e dormir. Eu já estou bem melhor, disse Marialva. Acreditando naquela história, os pais da moça saíram às 6 da tarde daquele domingo, deixando Marialva sozinha em casa. Assim que os pais saíram, ela ficou nervosa. A coragem que estava sentindo antes tinha sumido todinha. Tinha medo de passar vergonha com Danilo. Mesmo com medo, ela se arrumou, se perfumou e saiu de casa rumo à Estrada Velha. A Estrada Velha era perto dali. Era um antigo caminho que dava para o Engenho Velho, que há muito tempo que não se usava mais. Na entrada da rua tinha um pé de caju, ainda no tempo do funcionamento do engenho. Quando criança, ela e os primos costumavam de brincar ali. Era noite de lua cheia, e para ela, aquilo ia deixar ainda mais romântico aquele encontro. Em poucos minutos, Marialva já avistava o pé de caju. Foi quando ela viu embaixo daquele pé um bicho preto deitado. Parecia um cachorro. Logo que a criatura percebeu Marialva vindo, correu para dentro da mata. Marialva pensou que fosse algum dos centenas de cachorros que viviam à solta pela cidade. Por isso, nem ligou. Seus pensamentos estavam em Danilo e em como ia falar com ele a só. De dentro da mata, uma criatura diabólica espiava com as piores intenções para Marialva. Ela ficou um pouco triste, pois esperava encontrar Danilo já naquele lugar. Lembrou-se que não tinha olhado a hora no relógio antes de sair de casa.
talvez tivesse chegado cedo demais. Marialva começou a ouvir aquele som de mato sendo pisado que vinha de dentro da mata. Pensou que devia ser o cachorro que tinha visto antes. Mas de repente sentiu medo e percebeu que estava num lugar ermo onde ninguém mais passava. Será que era o cachorro mesmo que ela tinha visto correr para a mata? Foi aí que o barulho parou. Marialva levou o maior susto. Era Danilo, que tinha lhe feito uma surpresa, aparecendo de repente bem do seu lado. "Calma que sou eu", disse ele vendo a moça toda assustada. "Tu quase me mata do coração, que susto", disse Marialva tentando sorrir. "Vixe Maria, tu ficou foi branca. Não queria te assustar não", disse ele. "Tem nada não, é que eu tava olhando pra mata, que tava fazendo uma zoada de mato sendo pisado, e não vi você chegando", disse Marialva. "Pensei que você não vinha mais", disse ela, tentando disfarçar o nervosismo pelo susto que tinha levado. "E eu ia deixar de vir te ver, era?", disse Danilo, se aproximando dela. Logo, ele sentiu o perfume de Marialva e a beijou com ardor. Quando pararam, ela mudou de conversa. "Como sabia que eu vinha?", perguntou ela. "Eu não sabia, mas é que eu sempre gosto de andar por aqui de noite. Fora que eu tava morrendo de saudade de você, meu amor", disse ele. "Mentira, eu soube que você andou de namoro com a Tânia, a minha prima." "Não foi namoro não, eu não gostava dela, foi só para esquecer você. Mas não consegui não", disse ele, se aproximando de novo dela. "Ela me contou tudo", disse ela, demonstrando que sabia de mais coisas. "Tudo mesmo?", disse ele. "Sim, mas não tem problemas não, eu te perdoo", falou ela. Então, Danilo avançou sobre ela, a beijando de novo. De repente, enquanto ele a beijava, Marialva sentiu um gosto ruim na boca. Sentia como se um ar podre viesse subindo de dentro para fora de Danilo. Tentou se livrar das mãos dele, mas não conseguiu. Danilo, com os braços, a impedia de se soltar de seu beijo. Um cheiro de carniça podre invadia tudo. "Me solta", disse ela assim que conseguiu livrar a boca daquele beijo. Marialva se assustou com os olhos de Danilo. Os olhos do rapaz estavam vermelhos feito duas tochas de fogo. Danilo nada disse, ainda a abraçando. Marialva viu que Danilo estava todo molhado, como se estivesse com o corpo todo suado. Mas era um suor fedorento e peguento. Com muito esforço, conseguiu afastar Danilo do seu corpo. Danilo sorriu diabolicamente, assustando ainda mais Marialva. Logo, ele ia novamente a agarrar, mas caiu no chão e começou a se espojar, bem diante dos olhos aterrorizados de Marialva. A moça não pensou duas vezes e correu para casa. Ainda não estava na metade do caminho quando ela ouviu aquele uivo. Sentiu todos os pelos do corpo se arrepiarem. Logo, já estava na porta de casa. Abriu a porta e trancou, colocando o barrote de madeira que seu pai sempre colocava antes de dormir. Foi até a cozinha beber água e tirar aquele gosto de carniça que tinha impregnado todo o seu corpo e a roupa. Pensava se tudo aquilo não era um sonho, ou a bem dizer, um pesadelo. Como aquilo era possível? Danilo ser um lobisomem? Se perguntava ela. Entrou no banheiro chorando para se livrar daquele cheiro, pois logo seus pais chegariam da missa e ela pretendia esconder tudo aquilo. Enquanto chorava e tomava banho, ouvia um som de vidro quebrado e um som de baque pesado no chão. Era ele, Danilo, em forma de lobisomem, que tinha entrado arrombando a janela. Marialva trancou a porta do banheiro. Ficou em silêncio. Uma batida forte na porta do banheiro. Marialva permanecia em silêncio total. O lobisomem tentava quebrar a porta. "Eu sei que você está aí, Marialva", falou uma voz sussurrando e bem macabra. Apesar de diferente, Marialva reconheceu que aquela era a voz de Danilo. Não deu nenhuma resposta.
Tu não tem como escapar de mim não, Marialva, disse o lobisomem. Danilo, por que você fez isso? Perguntou ela, confirmando para o lobisomem que ela estava mesmo ali. Fui amaldiçoado por desejar minha própria irmã. E desde então, nas noites de lua cheia, eu devo virar um animal que passa as madrugadas a correr, comendo tudo que não presta. Essa é a penitência que eu vou levar pro resto da minha vida e que tenho que pagar pelos meus pecados. Mas nesta época de quaresma, eu não tenho domínio sobre a minha maldição, disse ele. Então vá embora, Danilo, por favor, disse Marialva. Não posso. Você descobriu meu segredo. Agora eu tenho que lhe matar, disse Danilo, jogando mais uma vez seu corpo de lobisomem contra a porta. A porta começava a ranger nas dobradiças. Marialva! Alguém gritava lá fora e batia com força na porta da frente de casa. Era seu pai e sua mãe que tinham chegado da missa. Pai! Gritou ela. Foi quando ouviu aquele som de algo correndo. De repente, teve medo de seus pais. Danilo, na forma de lobisomem, poderia despedaçar os dois facilmente. O pai dela continuou a chamá-la já dentro de casa. Foi quando ela tomou coragem e falou: Cuidado, pai! O Danilo virou um lobisomem e está aí fora! Gritou ela. Seu Antenor procurou por toda a casa, mas não achou nada de anormal, além da janela do lado da casa quebrada. Depois de sair do banheiro, Marialva contou toda a verdade ao pai. Levou o maior sermão, tanto do pai quanto da mãe. Quando seu Antenor foi procurar por Danilo na casa dos pais dele, descobriu que haviam deixado a cidade. Descobriu que haviam deixado a casa. Danilo e a família tinham fugido e nunca mais se teve notícia deles. Fabiana voltava de seus programas naquela madrugada. Já tinha feito um dinheiro suficiente e achava que já estava bom para aquela noite. Nem sempre conseguia um cliente como aquele rapaz, educado, e a tinha tratado tão bem. Era do tipo de rapaz por quem ela se apaixonaria. Nem parecia que ele queria só um programa. Parecia mais amor, pensava ela. Já passei do tempo de acreditar em conto de fada, falou a moça. Aquela noite estava muito fria e as ruas escuras apenas iluminadas pela lua cheia. Um silêncio assustador reinava nas ruas desertas. Mas Fabiola não sentia medo nenhum. Estava acostumada a andar de madrugada desde os 14 anos, e agora aos 26 já achava bem melhor aquela hora do que de dia. De dia, as pessoas a olhavam pelos cantos dos olhos, fora que muita gente a odiava ali no bairro, principalmente as mulheres. Tinha aprendido que assombrações da noite não existem, e aquelas horas da madrugada se sentia bem melhor do que de dia. Mas algo observava Fabiola de longe. Algo terrível que ela jamais podia imaginar que existisse. Fabiola continuava a caminhar sem notar o vulto negro que a seguia se escondendo pelos cantos mais escuros da rua. Se ela olhasse para trás aquela hora, ia ver dois olhos vermelhos que teimavam em aparecer nas sombras da noite. O lobisomem sempre se escondia no escuro e esperava a moça se afastar mais para poder sair de um ponto escuro para outro. Sua boca salivava ao sentir o cheiro do perfume da moça. Fabiola ainda pensava no cliente daquela noite, quando ouviu passos. Decidiu não olhar para trás e fingir que não tinha ouvido nada. Percebeu que os passos paravam e em seguida voltavam de novo. Às vezes, devagar e outras vezes mais rápidos. Acostumada com a vida perigosa na madrugada, Fabiola sempre levava uma faca na bolsa. Aquela não ia ser a primeira vez que ela ia usar aquela faca. Ela só tinha medo que a outra pessoa estivesse com um revólver ou outra arma de fogo. Com a faca nas mãos, apressou o passo. Ainda faltava um pouco para chegar em sua casa. Aquele cachorro quase mata a Fabiola do coração. O pitbull, trancado no quintal da casa onde era criado, ao ver Fabiola se aproximar, pulou latindo na grade que quase arrebenta. Aquilo deixou Fabiola ainda mais nervosa. O cão logo parou de latir depois que a moça se afastou um pouco. Os passos atrás dela tinham parado.
Fabíola respirou mais aliviada. De repente, o cachorro que a tinha assustado voltou a latir. Só que dessa vez com mais fúria. Foi quando Fabíola parou e olhou para trás. Não tinha ninguém, mas o cachorro continuava a latir em direção à casa em frente a que ele estava. Deve ser algum gato, pensou Fabíola. Ia voltar a andar quando viu que tinha algo se escondendo atrás de um mato alto que crescia na frente daquela casa. Parecia ser alguém se escondendo. Com a faca nas mãos, Fabíola pensou ser algum dos caras do centro da cidade que volta e meia tentavam mexer com ela. Se esse safado está se escondendo, é porque está desarmado, pensou ela, indo na direção daquele vulto que se escondia atrás da moita de mato. Fabíola seguiu para frente da casa, onde há pouco tinha levado um susto com o pitbull. O cachorro continuava a latir com muita raiva. Fabíola estava furiosa, sempre tinha aqueles sujeitinhos que achavam que podia de tudo com ela. Fabíola já ia começar a esculhambar quando chegou mais perto e viu umas pernas peludas esquisitas. Aquelas não eram pernas de gente, pensou ela. Foi quando viu aquele rosnado. Fabíola sentiu um calafrio gelar suas espinhas. De repente, o pitbull deu um ganido e numa carreira danada foi se esconder dentro da casa dele. Fabíola, ao ver a reação de medo do cachorro, percebeu que estava diante de uma coisa terrível. Aquele rosnado não era de qualquer bicho não. Era o lobisomem que de vez em quando ouvia o povo contar causas por ali. Nunca tinha acreditado nessas histórias. Em mais de 10 anos, andando por aquelas madrugadas, nunca tinha visto nada de anormal. De assombração, só a dos vivos que andavam pela noite da cidade. O lobisomem deu um salto na direção de Fabíola. A moça ergueu a faca. Parecia um cachorro doente de raiva. O cheiro podre de carniça subia no ar. O lobisomem não parava de olhar o corpo de Fabíola. A criatura maligna babava de cair baba no chão. Sendo a assombração sabida, o lobisomem esperava o momento de atacar e não se ferir com aquela faca. Fabíola tentava entender tudo o que acontecia. Pensava ser um pesadelo. Sua mente não era capaz de entender como uma criatura daquelas fosse possível existir. Se virou e correu. Quando Fabíola olhou para trás, não viu mais nada. Foi quando o medo tomou ela. Enquanto corria, imaginava que o lobisomem podia aparecer de qualquer lugar. Continuou a correr e logo já via sua casa lá na frente. A criatura apareceu de repente numa das encruzilhadas, bem na frente de Fabíola. Ela começou a gritar por socorro e correu em direção a uma das ruas. Novamente, olhou para trás e não viu mais o lobisomem. Fabíola entrou em uma antiga casa em construção que há anos nunca tinha sido concluída. Nos fundos da construção, ela viu um amontoado de telhas quebradas, madeira e metralhas. Se escondeu embaixo das telhas e começou a fazer as orações que tinha aprendido quando criança. Escondida atrás dos entulhos, Fabíola tinha uma visão toda da casa à sua frente. Ficou em silêncio. Num pulo, o lobisomem apareceu de repente. A criatura procurava por ela. Aquele ser levantou a cabeça e começou a farejar o ar. Fabíola ouviu o som dos fungados e viu o lobisomem se aproximando. Teve medo dele sentir o cheiro do seu perfume, que era bem forte. O ser vinha se aproximando cada vez mais. Escondida, Fabíola, ainda prendendo a respiração, olhava aquele ser vindo em sua direção. De repente, a criatura virou a cabeça, parecendo ouvir alguma coisa da rua. E correu em direção à rua. Fabíola ouviu vozes de pessoas vindas da rua. Com certeza, alguma daquelas pessoas tinha ouvido seus gritos de socorro e saíram à rua. Ali, todo mundo a conhecia. O lobisomem tinha voltado e bem na hora que Fabíola ia gritar por socorro, a criatura voltou farejando ao ar de novo. Ela parecia não se importar com as pessoas na rua. Já devia ser umas 3 da manhã àquela hora. A criatura diabólica permaneceu ali até que as pessoas entraram em casa de novo. E sumiu assim que o sol começou a iluminar. Fabíola ainda esperou alguns minutos e então rapidamente saiu dos entulhos.
O calor do sol já começava a surgir. Quando olhou a rua, ainda estava vazia. Olhou no relógio, eram 10 para as 5 da manhã. Mas antes de sair da casa em construção, Fabíola viu alguém passar rapidamente vindo da encruzilhada. Era Dudinha, e estava todo sujo. Fabíola, nessa hora, ligou uma coisa à outra e chegou à conclusão de que ele era o lobisomem. Dudinha era cria dali mesmo, todo mundo conhecia ele. Apesar de ter problemas mentais, Dudinha trabalhava fazendo frete no mercado e outros serviços para os moradores. Todo mundo gostava dele, pois apesar de ter, uma vez ou outra, uma crise, nunca tinha agredido ninguém. Sua mãe, Dona Valéria, também era muito querida ali. Era religiosa e sempre ajudava os vizinhos com rezas e orações. Desde que Dudinha era pequeno, que ela lavava a roupa para fora para sustentar o filho, pois ao saber dos transtornos do menino, o pai abandonou a família com Dudinha ainda com 4 anos. Recebiam ajuda do governo, mas para viverem não dava para nada. Era preciso Dona Valéria trabalhar mesmo com seus quase 70 anos. Quando era mais ou menos umas 8 horas da manhã, na rua se ouvia uma gritaria. Era Fabíola na porta de Dona Valéria. Ela acusava Dudinha de querer atacar ela de madrugada na forma de um lobisomem. Minha filha, Dudinha nunca ia fazer isso. Não tem cabimento essa história de lobisomem, Dona Fabíola. Ele tem problema e às vezes corre mesmo de madrugada, mas não mexe com ninguém. É o efeito dos remédios controlados que ele toma, dizia Dona Valéria, tentando manter a calma de pessoa religiosa, mas dava para se notar a raiva que ela tinha de Fabíola naquela hora. Dudinha a tudo observava calado, com um ar de tristeza. Parecia que ele nem sabia que estavam falando dele. Fui eu não, disse Dudinha. Muita gente ali começou a falar que já tinha visto ou ouvido o lobisomem nas madrugadas. Era um caos muito antigo ali, e que volta e meia virava assunto entre o povo. Dudinha começou a tremer e a chorar. Sua mãe tentava lhe acalmar. De repente, Dudinha teve um ataque, e Dona Valéria, com raiva de tudo, entrou para dar algum calmante a ele. Após esse doido me perseguiu e quase me ataca se eu não corro, falou Fabíola, e se virando para o povo que assistia àquela discussão de longe. E vocês tomem cuidado, principalmente vocês mulheres e quem tem filha. Eu vi como ele estava pro meu lado quando estava virado lobisomem. Eu escapei, mas e vocês? Vão escapar quando ele atacar uma de vocês? Ele é doido, e se matar ou fizer algum mal a nós mulheres, ele não vai preso. E nós, como ficamos? Que história é essa, Fabíola? Onde já se viu uma mulher feita e vivida com história de lobisomem? E ainda que lobisomem existisse, pelo que você contou, você não viu ele se transformar no Dudinha, viu? Você não tem como provar nada disso, Fabíola. Além do mais, mesmo ele tendo seus problemas, ele é boa gente e nunca fez mal a ninguém, disse seu Zé, um dos vizinhos. Fabíola ficou surpresa com seu Zé defendendo Dudinha. Ela sabia que seu Zé, mesmo casado, vivia arrastando uma asa para ela. Não podia passar na rua que ele soltava uma gracinha ou uma cantada. Eita morena cheirosa, dizia ele para ela, sempre longe dos olhares da esposa. Fabíola pensou em desmascarar a honestidade de seu Zé ali mesmo, mas preferiu se calar, e saiu dizendo que todos deviam tomar cuidado com Dudinha. Nem todo mundo é o que a gente pensa que é, disse ela indo embora. Na noite daquele mesmo dia, Fabíola saía de casa para sua rotina de madrugada, mas na esquina da rua, alguém esperava por ela. Era seu Zé. Fabíola, deixa eu ter uma prosa com você? Perguntou ele. Fale logo, seu Zé, que eu não tenho a noite toda. Tempo é dinheiro, falou Fabíola com raiva. Eu não queria magoar você não. Apenas falei aquilo para defender Dudinha. Ele é gente boa. Não quero que você fique com raiva de mim não. Você sabe quanto lhe quero bem, não sabe? Disse ele segurando o braço da moça. Me solte, seu Zé. Sua mulher sabe que você está aqui? Se não sabe, eu vou começar a gritar o nome dela agora mesmo, disse Fabíola com muita raiva, e na hora seu Zé a soltou. Fabíola seguiu seu caminho enquanto seu Zé a esculhambava de todos os nomes feios que conhecia. Em seu ponto, Fabíola viu chegar o cliente da noite passada, que a tinha tratado tão bem. Achou que ele fosse chamá-la de novo, mas acabou saindo com uma das colegas dela. Por um segundo, ficou triste, mas sabia que na noite não existe amor verdadeiro. Depois de uma noite cansativa,
Fabiola voltava para casa. Dessa vez, olhava para os cantos e para todo lugar escuro. Estava com a faca na mão. Pensava em comprar um revólver para se proteger. Chegou em casa tranquila e nem sinal do lobisomem. Mal sabia ela que era observada de longe. O lobisomem só foi embora assim que ela entrou. Ele seguiu se escondendo pelas sombras da noite até a encruzilhada, onde ficou um bom tempo escondido nas sombras de uma árvore. Quando o dia começava a clarear, rolou no meio do encontro das ruas e começou a se tremer. Alguns minutos depois, Dudinha se levantou. Era ele o lobisomem. E estava com raiva, pois tinha uma paixão por Fabiola e agora muitos suspeitavam que ele era realmente o lobisomem. Paulinha caminhava pela rua. Tinha marcado o encontro com um namorado às escondidas. Esperou que todos dormissem para abrir a porta e escapar. Não tinha medo de andar de madrugada, pois volta e meia ela e suas amigas iam a bailes e shows que terminavam muitas vezes pela manhã. Tinha conhecido Carlos, o seu novo namorado, na escola. E assim que ela largou no dia anterior, já estava marcado aquele encontro. Como dessa vez não tinha as amigas para dar uma desculpa, decidiu ir sozinha assim que todos em sua casa dormissem. Dizia que já era mulher e quem olhasse pensava mesmo ser uma adulta, mas tinha apenas 15 anos. Mas se realmente fosse alguém experiente, saberia que a madrugada pode ser terrível e macabra. De não muito longe, a menina era seguida. Algo se escondia nas sombras. Se fosse esperta como achava, teria olhado para trás e se tivesse feito isso, veria algo se escondendo nas partes mais escuras da rua, naqueles lugares onde a luz da lua ou dos postes não chegavam a iluminar. A menina de repente sentiu uma sensação de que alguém lhe observava. Um arrepio gelou sua espinha. Diferente dos fins de semana que costumava voltar tarde, naquela hora ninguém estava na rua. Era uma quarta-feira. Foi quando começou a sentir medo. Pensou em voltar para casa, mas já tinha marcado tudo e não queria ser chamada de fuleira. Tarde demais. Um vulto surgiu da escuridão e a derrubou. Paula nem sequer conseguiu gritar. Pela manhã, a polícia já estava no local. As conversas diziam que uma adolescente por nome Paula, de 15 anos, tinha sido encontrada morta e toda estraçalhada. Logo, o povo começou a falar de novo na história do lobisomem. À tarde, aquela conversa chegou aos ouvidos de Fabiola, que morava numa das ruas próximas aonde a menina tinha sido achada morta. "Ninguém viu quem foi não, dona Jordânia?" perguntou ela a uma das vizinhas que conversavam sobre isso à frente da sua casa. "Viu não, minha filha? O povo diz que foi o tal do lobisomem. Mas onde já se viu o lobisomem existir? Isso é conversa de quem não bate bem da cabeça, não é verdade?" perguntou a senhora a Fabiola. "É mesmo", respondeu Fabiola meio sem graça, já entrando em casa. Estava branca feito papel. Ela sabia que lobisomens existiam, pois com os próprios olhos já tinha visto um. E até mesmo sabia quem era ele em sua forma de gente. Ali sempre se ouviu causos de lobisomens rondando as noites. Por isso mesmo, quase ninguém saía de casa depois das 11 da noite. Fazia uns 4 meses que Fabiola tinha se deparado numa madrugada com um lobisomem. A criatura a perseguiu pela rua, mas por sorte ela tinha conseguido se esconder em uma casa em construção. Perto do dia clarear, ela viu o sujeito que era o lobisomem aparecer. Estava todo sujo de terra, como se tivesse se espojado no barro. O sujeito era Dudinha, um rapaz que tinha problemas mentais. Mas era bem quisto por todos ali. Não mexia com ninguém e nunca tinha tido problemas ou reclamações dele. Fabiola fez o maior escândalo na rua, revelando que Dudinha era o lobisomem que assombrava a Portelinha. Mas acabou se saindo como doida por todos. Desde então, não mais tocou no assunto.
e depois desse dia não viu mais o lobisomem. Mas de vez em quando sentia alguém lhe observando na escuridão. Fabiola fazia programas, portanto, a noite era praticamente o seu horário. Acordava tarde e de 10 horas da noite saía de casa. Naquele fim de tarde, Fabiola saiu para comprar pão e na volta se deparou com Dudinha perto da padaria. Fabiola desviou o caminho para não passar perto dele, mas percebeu que ele não tirava os olhos dela em nenhum momento. Ela o evitava desde o dia em que fora perseguida por ele em forma de lobisomem. Ela percebia que no olhar dele havia muito desejo em possuí-la. Até ali, Fabiola não pensava que ele pudesse matar alguém. Mas depois da morte daquela adolescente naquela manhã, teria que ter muito cuidado ao andar de madrugada. Não poderia contar a ninguém ali, pois muitos não gostavam dela pelo que ela fazia nas madrugadas. Fora que já tinha provado isso, pois ninguém acreditou nela quando disse que Dudinha era o próprio lobisomem. Estava sozinha ali. Dudinha, na visão das pessoas, era uma boa pessoa. Já ela é que não era bem vista pelos vizinhos. Mas ela sabia do que aquele lobisomem era capaz. Fabiola voltou para casa depois de ter comprado o pão, mas logo saiu de novo. Antes das 10 horas da noite, ela voltou para casa. Tinha comprado um revólver a um primo no outro bairro. Tinha medo da polícia pegar com aquela arma ilegal, mas precisava agora ter uma proteção contra aquele demônio. Tomou um café com pão e pôs a arma na bolsa e saiu. Queria largar aquela vida. Quando veio para Maceió, tinha apenas 13 anos. A mãe tinha mandado ela para trabalhar na casa de uma irmã, a tia Joana. Achava que a filha na cidade grande teria mais chance de vencer na vida do que no interior. Na casa da tia Joana, Fabiola trabalhava de doméstica e à noite ia à escola pertinho de casa. Mas quando fez 16 anos, o marido da tia passou a tratar ela diferente. Logo, ela percebeu as segundas intenções daquele homem terrível, que já tinha mais de 60 anos. Fabiola sentia-se acuada. Pensava em contar à tia tudo aquilo, mas tinha medo dela não acreditar. Certo dia, aquele homem maldito chegou bêbado e tentou pegá-la à força na cozinha. A agarrou e pediu que ela fizesse silêncio. Fabiola, mesmo muito assustada, foi rápida e com uma faca que conseguiu pegar da pia, fez um corte no braço do homem. A tia, que estava na sala, vendo TV, correu até lá com o barulho dos talheres caindo no chão. Fabiola bem que tentou contar a verdade, mas a tia não quis ouvir. Preferiu acreditar no marido e pôs a sobrinha no olho da rua. Vivendo na rua, Fabiola não demorou a cair naquela vida para sobreviver. A madrugada seguia e Fabiola já tinha feito um dinheiro suficiente com seus programas e voltava para casa. Dessa vez, vinha acompanhada. Era Zaqueu, que morava também na Portelinha. Zaqueu trabalhava de porteiro num prédio em Maceió, perto de onde Fabiola fazia os programas. Fazia uns 2 meses que de vez em quando os dois pegavam o mesmo ônibus e vinham juntos. Zaqueu, diferente dos outros homens, nunca dava em cima dela. Muito pelo contrário, a tratava bem e com respeito. Mas Fabiola sabia que ele tinha aquele interesse nela, mesmo não demonstrando. Hoje apareceu um senhor bem gordo e queria que eu levasse a sacola dele até o apartamento dele. Eu disse: meu senhor, eu sou o porteiro, não posso deixar meu posto não, disse Zaqueu de um jeito bem engraçado. Fabiola sempre achava graça daquele jeito dele contar as coisas. Lá dentro dela, gostava de conversar com ele. E nos dias em que não o via, sentia falta. Uma vez mesmo, tinha até deixado 2 ônibus passarem na esperança de voltarem no mesmo veículo. Mas ele não apareceu. Zaqueu sabia no que Fabiola ganhava dinheiro, mas nunca perguntava ou entrava no assunto. Na Portelinha, Fabiola, vez ou outra, se encontrava com ele.
Ele a tratava sempre do mesmo jeito, com respeito. Sabia que ele era bem reservado. Às vezes, passava e o via bebendo uma cervejinha na porta de sua casa. Até nisso, Fabíola o admirava. Nunca o tinha visto em bares na Portelinha ou bêbado arrumando confusão. Numa das ruas, Zaqueu parou e fez algo que Fabíola jamais poderia imaginar. Ele se despediu e estendeu a mão para ela apertar. Fabíola, pega de surpresa por aquela atitude, ficou sem saber o que fazer. Até que apertou a mão dele e também disse tchau. Zaqueu seguiu para sua casa sem olhar para trás. Fabíola ficou parada na entrada da rua dele, ainda tentando entender. Logo, voltou a si e percebeu que ainda faltava um bom pedaço para chegar em sua casa. Foi quando viu aquele rosnado terrível. Um arrepio correu todo o seu corpo feito um choque. Era ele, Dudinha, na forma de um lobisomem. Fabíola sentiu o cheiro podre de carniça e, ao se virar, se deparou com aquela criatura horrenda pronta para lhe atacar. Com certeza, Dudinha, na forma de lobisomem, estava com ciúmes de Zaqueu e por isso rosnava com muita fúria. Rapidamente, ela meteu a mão na bolsa e tirou o revólver de lá. Apontou para aquela besta. A criatura continuou a rosnar com muita raiva. Mas num salto, aquele ser demoníaco já fugia para longe, se escondendo em algum lugar na escuridão. Fabíola voltou para sua casa, olhando para todos os lados. E depois de trancar a porta, se deitou na cama. O coração só faltava pular fora pelas caixas do peito. Teria que andar agora com muita cautela. Mas em meio àqueles pensamentos que seguiram o susto, Fabíola lembrou do que Zaqueu tinha feito. Lembrou do aperto de mãos e sentiu todo o carinho dele ali. Jamais pensou que um simples aperto de mão faria ela se sentir tão bem. Logo ela, que era acostumada a todo tipo de maus tratos dos homens. Temia que estivesse se apaixonando por ele. Não posso me apaixonar por ele. Ele mora com a avó num barraco pior que o meu. Não pode me dar a vida que eu quero, dizia ela para si mesma na cama. De repente, ela teve um susto. E se Dudinha fizer alguma coisa com Zaqueu? Disse para si mesma Fabíola. Naquela madrugada, não fechou os olhos um só segundo. Teria que fazer algo assim que o dia amanhecesse. Quando o dia amanheceu, Fabíola seguiu pela rua. Mas no caminho, viu um monte de gente reunida ao redor de algo. E um policial pedia para que todos se afastassem. Naquela hora, seu coração estremeceu. Todos olhavam e apontavam para o chão. Fabíola foi se aproximando, até que viu aquilo e se espantou. Era um corpo, todo estraçalhado. "O que foi isso?" perguntou ela. "Mais uma mulher foi morta", disse um dos homens. "Se isso fosse num sítio, eu ia dizer que quem fez isso foi uma onça", disse outro curioso ali. "Uma onça ou alguém com muita raiva", falou outro rapaz. Fabíola saiu dali meio tonta. Estava acostumada a ver pessoas mortas. Geralmente, ali no bairro, muita gente aparecia morta ligada a crimes ou até mesmo garotas de programa. Mas tinha pensado, por um segundo, que aquele seria o corpo de Zaqueu. Ela pensou em dizer a todos que aquilo era obra de um lobisomem, mas achou que todos iam rir dela. Chegou na casa de Dudinha. "Cadê Dudinha?" perguntou Fabíola a Dona Valéria, mãe do rapaz, que estava na porta vendo o movimento das pessoas para ir ver aquela morte. "O que é que tu quer com ele?" perguntou a senhora de volta com raiva. "Quero tratar de um assunto sério com ele, com a senhora. Eu sei que ela é o lobisomem que está matando essas mulheres. Ele me apareceu ontem. Você tá doida, menina? Dudinha nem saiu de casa. Ele tá adoentado esses dias", disse a mãe de Dudinha. "Mentira! Chama ele aqui!" gritou Fabíola. Foi quando ela ouviu lá de dentro da casa um choro e o som de coisas caindo no chão e se quebrando. "Olha o que você fez, sua... gaguejou Dona Valéria, querendo esculhambar Fabíola. "Sua o quê? Diga!" falou Fabíola, já ouvindo a voz de Dudinha chorando e chamando pela mãe. Dona Valéria fechou a porta enquanto Fabíola dizia:
segure seu filho, porque se ele sair essa noite, eu vou acabar com a raça dele. O dia seguiu nervoso para Fabíola. A discussão e a cena daquele corpo dilacerado tinham deixado ela nervosa. Saiu para seus programas aquela noite e não conseguiu fazer nenhum. Estava preocupado com Zaqueu. Algo lhe dizia que Dudinha faria algo com ele na forma de lobisomem. Quando deu 2 da manhã, horário em que geralmente ele largava, Fabíola esperou vários ônibus passarem na esperança de ir junto com ele. Sabia que ele seria indefeso para um lobisomem. Ela, por outro lado, estava armada. Mas os minutos passaram e já ia dar 3 horas da manhã. Achou que talvez já tivesse largado. Já na rua, para ir para sua casa após descer do ônibus, Fabíola olhava para todos os lados com a arma na mão, escondida atrás da bolsa. Foi quando foi derrubada no chão. A arma foi lançada longe com a queda. Logo, o corpo de Fabíola foi arrastado para a escuridão. Fabíola, ainda meio tonta, percebeu que não era o lobisomem. Era um homem com um capuz no rosto. "O que você quer? Tem algum dinheiro na minha bolsa. Pode levar", disse Fabíola, mesmo sabendo que aquele homem não queria seu dinheiro. "Silêncio, eu vou usar você e depois vou te fazer em pedacinhos", falou o homem encapuzado, tampando a boca de Fabíola com a mão. Com a outra mão, segurava um facão que ia rasgando a roupa da moça. Foi de repente aquilo. O homem encapuzado foi levantado no ar por uma criatura peluda de quase 2 metros. Era o lobisomem. "Socorro! Socorro!" gritava Fabíola. O lobisomem, com uma mordida só, rasgou a barriga do homem encapuzado e o segurou no ar. Na hora, Fabíola percebeu que Dudinha não era o assassino das mulheres. E naquele momento também percebeu que ele tinha salvado sua vida na forma de um lobisomem. 2 disparos se ouviram pela madrugada. Fabíola viu quando o lobisomem gemeu de dor. Ele olhou para ela com um ar terrível, que podia ser de tristeza ou de ódio, e caiu no chão com o corpo do homem encapuzado. Estava morto. O autor dos disparos estava do outro lado da rua. Era Zaqueu, que tinha ouvido os gritos de Fabíola e, quando veio socorrê-la, encontrou a arma no chão. Zaqueu, ao chegar, se deparou com aquele lobisomem e, sem pensar, atirou 2 vezes. Logo, ele correu e levantou Fabíola, perguntando se ela estava bem. Do seu lado, o corpo do lobisomem estava por cima do homem encapuzado. Os 2 estavam mortos. Aquele lobisomem tinha salvo a vida de Fabíola. Ela ainda tentou estancar o sangue dele, mas nada mais podia fazer. Estava morto. Zaqueu não entendia nada, estava muito assustado. Fabíola, também muito nervosa, o abraçou. Os 2 ficaram ali abraçados por um momento. E nem perceberam que o lobisomem voltava à sua forma humana, revelando que realmente Dudinha era aquela criatura. Perto do dia clarear, a polícia, que tinha sido chamada, já estava no local. Identificou os 2 corpos. Um era de um morador da Portelinha que tinha problemas mentais, chamado Eduardo Miranda. O outro era um empresário de Maceió. Logo, foi comprovado que o empresário tinha sido o autor das mortes da adolescente e da mulher. Contra ele, já havia acusações de crimes semelhantes, com outras mulheres. No sábado seguinte, Fabíola seguia às 10 da noite para seus programas. Ela não percebeu, mas estava sendo seguida. "Fabíola!" lhe chamou a voz. Ela se virou e reconheceu aquele rosto. Era Zaqueu. Estava em sua folga. Desde a noite daqueles acontecimentos que os 2 não se viam. Naquela madrugada, Fabíola jogou fora a arma com medo deles serem acusados de algum crime. "Fabíola, eu queria te pedir 2 coisas", disse ele, meio sem jeito. "O quê?" perguntou ela. "Não sai hoje não? Fica comigo", pediu ele, segurando a mão dela. Fabíola ficou vermelha.
nunca tinha se sentido assim em toda a sua vida. A rua estava cheia de gente. Tá bom, disse ela meio sem jeito também. Mal ela terminou de falar, e para espanto de todos ali, Zaqueu a beijou de repente. Depois, seguiram pela rua de mãos dadas sobre os olhares dos vizinhos. No fim da rua, Fabíola perguntou: "E qual outra coisa que você ia pedir?" "Casa comigo. Eu sou pobre, mas juro que vou fazer todos os dias você se sentir uma rainha", falou Zaqueu. Fabíola aceitou e largou aquela vida que levava. Mesmo pobres, os dois foram muito felizes e tiveram um filho. E sempre ajudavam Dona Valéria, a mãe do finado lobisomem, que a partir daquele dia passou a ser considerada parte da família. O lobisomem de Umbaúba. Esse caos se passou há uns 40 anos lá para os lados de Umbaúba, no Sergipe. Zé Nonato conhecia aquelas matas com uma palma da mão e vivia ali já fazia mais de 50 anos. Ali nasceu, ali cresceu, ali casou, viu os filhos nascer e crescer e ir embora para a cidade. Ali também enterrou a mulher, alguns anos depois da partida dos filhos. Vivia sozinho no meio do mato. Tinha um roçadinho onde ele plantava de um tudo e umas criaçãozinhas de galinha que vinha desde os tempos do seu velho pai. Não precisava de nada da cidade, tinha tudo ali. De companhia, só Deus e a solidão. Já fazia mais de 10 anos que não via ou falava com uma pessoa de carne. Mas isso estava prestes a mudar. Certa tarde, no depois do almoço, Zé andava pela mata em sua caminhada diária. Quando avistou, perto do açude, um homem. Era um homem alto, que devia ter por volta dos 25 para uns 30 anos. Estava descalço e curvado no açude, bebia água fazendo as mãos de cuia. Zé pensou ser um caçador, como os que anos atrás costumava encontrar ali. Mas não tinha nenhuma arma com ele. Com a falta de contato humano, Zé Nonato desceu até lá. "Opa, seu moço, tá perdido, é?" perguntou ele. O homem, pego de surpresa, se assustou e nada disse. Zé tentou de novo puxar a conversa com aquele estranho. "Tava passando por ali quando vi você aí bebendo água. Essa água é boa, viu? Bem limpinha. É dela que eu bebo também", disse ele. O homem tinha uma expressão horrível que mostrava que não estava gostando nada daquela situação. "O moço se perdeu, foi?" perguntou de novo. Mais uma vez, o homem nada disse, apenas fez que não com a cabeça. "Eu moro aqui, tenho uma casinha aí na mata", disse Zé, tentando ainda arrancar uma palavra daquele estranho. Mas o homem nada dizia e continuava com a mesma cara de assustado. "O moço mora onde?" perguntou Zé. O homem olhou para Zé e disse: "Mora aí mesmo na cidade. Tava andando pela mata aí, a modo de esparecer um pouco." "O senhor mora há muito tempo por aqui?" perguntou o homem. "Oxe, moro há 50 anos. Nasci e me criei aqui mesmo. Vi meus meninos crescer e a mulher morrer. Moro sozinho." "Sozinho não, né? Moro eu e Nosso Senhor Jesus Cristo." Na inocência de puxar uma prosa, Zé tinha falado demais para aquele estranho. "O senhor mora sozinho nessa mata e vive de quê?" perguntou o homem, já menos assustado e mais seguro de si. "Vivo do que a terra dá. Tenho um roçadinho aí e umas criaçãozinhas que dá para ir vivendo. O senhor me desculpe, mas tenho que ir andando. Logo vai escurecer e tenho uns afazeres para cuidar", disse o homem, indo embora rapidamente, descendo pela mata. Zé Nonato não gostou do jeito daquele homem. De primeira, parecia estar assustado. A noite já vinha chegando. Depois da janta, acendeu uma pequena fogueira para espantar as muriçocas e se sentou na frente da casa. Pegou a Bíblia para ler
como sempre gostava de fazer, mas ficou pensando naquele estranho homem que tinha visto naquela tarde. E pensando nisso, sentiu o sono puxar. A noite seguia silenciosa e um vento friozinho começava a soprar. Acabou cochilando. Na mata, uma criatura terrível tinha aparecido e rondava a casa de Zé Nonato. Se escondendo pelos cantos mais escuros da mata, observava Zé a dormir. Aquela criatura era um lobisomem, dos mais terríveis e traiçoeiros que existem. De repente, a Bíblia caiu do colo de Zé no chão, fazendo ele se acordar. Quando se abaixou para pegar o livro, ouviu um ronquejado vindo da mata. Zé nunca tinha ouvido nada parecido em anos que morava ali. Nunca que tinha se encontrado com a onça, mas já tinha visto os rastros de uma andando pela mata. Logo, ele pensou que fosse uma delas ali. Pegou a Bíblia e entrou na casa. Não tinha nenhuma arma ali com ele, caso precisasse. Na verdade, nunca tinha precisado. Fechou a porta e ficou ouvindo. Algumas horas depois, a fogueira se apagava sem gravetos para queimar. O sono começava a chegar de novo. E como o ronquejado tinha parado, Zé ia se deitar, achando que a onça tinha ido embora. Era o ronquejado de novo e estava ali do lado de fora da casa. Correu para a janela da casa, que era costume de dormir aberta. Queria ver se era onça mesmo aquilo. Mas não dava para ver nada lá fora. Um vulto negro passou de um lado para o outro, correndo na escuridão. Com susto, Zé fechou na hora a janela. E começou um alvoroço no galinheiro. Era um cacarejar sem fim. Depois de alguns minutos, tudo silenciou. Zé se aproximou da janela que dava para o galinheiro para abrir e ver o que tinha acontecido. Foi quando viu dois olhos vermelhos pela brecha da janela. Zé Nonato sentiu o ódio que vinha daquele terrível olhar. Nunca na vida que aquilo era uma onça. Zé Nonato apagou o candeeiro para que não pudesse ser visto de fora da casa. Escondido no interior da casa, Zé viu aqueles olhos saírem da brecha e em seguida ouviu o passo se afastando em direção à mata. Ouviu aquele uivo assustador. Não tinha mais dúvida do que era aquilo. Era um lobisomem que o tinha visitado. O homem estranho que tinha visto naquela tarde, com certeza, ele tinha se virado naquele demônio. Os uivos seguiram pela madrugada, às vezes perto e outras vezes distante. Zé dormiu com um facão enorme que ele tinha, e uma hora ou outra ele sempre se acordava com qualquer barulho que o visse. O dia amanheceu enevoado, e Zé foi verificar o estado do galinheiro. Chegando lá, ele encontrou tudo destroçado. Algumas galinhas ainda tinham escapado, enquanto outras estavam devoradas pela metade. O chão estava todo ensanguentado. Os ovos foram esmagados de propósito. Zé Nonato de repente teve medo. E se a criatura ou aquele homem estivesse escondido ali na mata? Com o facão, andou pela mata ao redor. Depois do almoço, ele reforçou a porta e as janelas da casa. Quando a noite chegou, jantou e ficou à espera do lobisomem. Ventava muito e fazia um frio enorme, indicando que vinha a chuva. Colocou as 3 galinhas que tinha sobrado para dentro de casa. Dito e feito, o céu desabou em chuva naquela noite. Zé se sentiu mais seguro. Achava que o lobisomem não ia aparecer por causa daquela chuva. Então, se deitou ao som da chuva lá fora. Os olhos já iam fechando de sono quando viu ronquejado de novo. Era ele.
o lobisomem que tinha voltado. Sabia que ele morava sozinho ali, pois ele mesmo tinha dito ao homem. Ouviu aquela pancada na porta. Passou-se alguns minutos e a pancada era na janela do lado do galinheiro. O lobisomem tentava entrar arrombando a porta ou a janela. A mata toda clareou com aquele corisco no céu, seguido dos pipocos do trovão. O lobisomem não fez mais barulho nenhum. A chuva caía pesada lá fora e de vez em quando o vento trazia os uivos daquele ser maligno. Assim que o dia amanheceu, Zé sabia que tinha que fazer alguma coisa. Aquela casa tinha sido de seu pai que tinha lhe deixado. Ali viveu toda a sua vida e não ia ser um lobisomem que ia destruir sua casa. Passou o dia todo no trabalho pesado para seguir seu plano. O céu estava nublado, mas a chuva tinha dado uma trégua. E logo o vento frio trouxe a noite. Fez um pirão de peixe pescado no açude, entrou e fechou a porta e jantou. Logo, logo, o lobisomem voltaria. E foi perto da boca da noite que ele ouviu o ronquejado. Era o lobisomem de novo, rondando sua casa. O lobisomem deu uma pesada na porta enquanto ronquejava. Zé segurou bem o facão enquanto fazia suas preces a Deus. A criatura continuava a ronquejar na sua porta. A noite estava estrelada e tinha levado qualquer sinal de chuva no céu. Outra pancada na porta. Ouviu os passos daquela besta arrodeando a casa. Ela ia em direção à janela do lado do galinheiro. Zé prendeu a respiração. Ouviu aquele som de madeira se quebrando. Logo, o lobisomem começou a rosnar com fúria e a gemer. Assim, a madrugada passou, e antes da barra do dia quebrar, o lobisomem silenciou. Zé Nonato ainda esperou o sol aparecer bem forte para sair de casa e ver a sua armadilha. Quando saiu, foi direto ao lado da janela que dava para o galinheiro. Em frente à janela, coladinho com a parede, tinha um buraco fundo. No dia anterior, aproveitando a terra molhada, Zé tinha cavado uma cova de 2 metros de profundidade, bem no pé da janela. No fundo, ele colocou uns espetos de madeira apontando para cima, fincados no chão. Fez uma armação para servir de tampa com madeira fraca e cobriu com mata e terra. E naquela manhã, ele viu um homem todo ensanguentado lá no fundo. Era o mesmo homem que tinha visto bebendo água no açude. Estava morto. Era ele mesmo, o lobisomem. Zé Nonato encheu a cova de terra e assim enterrou o lobisomem bem no pé da sua janela. Numa noite chuvosa, uma criança monstruosa vem ao mundo. Esse é só o ponto de partida da triste e assustadora história de Lourenço, um jovem que desde seu nascimento carrega o fardo de se virar em um lobisomem. E agora ele tem a chance de mudar o seu futuro, mas para isso terá que enfrentar um passado obscuro, o filho do lobisomem, agora adaptado em um livro, com novos desfechos e grandes revelações. Tem em mãos esse clássico do canal Causos de Cordel, publicado pela editora Wiclap. Adquira já o seu, link na descrição.